E aí, brotada, meu nome é Geilson, faço parte do Física Objetiva e hoje trago para você os conceitos de período e frequência. Gostou desse vídeo? Não deixa de compartilhar, de curtir e quer saber mais? Procura o nosso canal no Telegram e você vai conhecer o Física Objetiva mais de perto. Bem, trataremos agora sobre o período e a frequência no movimento circular. Novamente, utilizando essa ilustração, um móvel está descrevendo um movimento circular, nessa trajetória de raio R, e saindo de um ponto a outro, fazendo o deslocamento dele. Preste atenção no seguinte, se eu quiser saber o tempo que ele gasta, eu tenho que me referir sempre ao tempo mínimo que ele gasta para dar essa volta completa. E esse tempo mínimo, então, chamamos de período. Período que descreveremos pela letra T. Período é o tempo mínimo necessário para que um corpo dê uma volta nessa trajetória circular, nessa trajetória de arco de circunferência ou numa circunferência. Sendo assim, para determinar o tempo, a gente determina o período. O período é o tempo mínimo para que esse corpo dê essa volta. Agora, se ele der um número de voltas quaisquer, se ele der uma quantidade de número de voltas x, esse número de voltas ele tem uma certa frequência com uma certa regularidade. Essa certa frequência com essa regularidade é então a descrição da nova grandeza, que é frequência. A frequência F é nada mais nada menos do que o número de voltas que o corpo dá num determinado tempo. É esse giro que o móvel faz nesse determinado tempo, descrevemos então como a grandeza frequência. E se você observar, para um corpo que dá apenas uma volta, você vai ter que F é igual a 1 sobre T. Sendo assim, a gente pode definir que a frequência é o inverso do período. Frequência é 1 sobre período. Dessa maneira, podemos então definir no sistema internacional a unidade dessas duas grandezas. A de período é o tempo mínimo, então a gente diz que é segundos. A de frequência é 1 sobre segundo. E 1 sobre segundo, que é segundo a menos 1, é chamado de hertz. Essa grandeza, frequência, tem por unidade de medida hertz. Ou seja, se você quiser saber, por exemplo, o tempo mínimo, você está falando sobre o período do corpo. Se você quiser saber sobre o número de voltas que ele dá nesse determinado tempo, você está falando de frequência. Nesse sentido, eu queria dizer para vocês que frequência e período são grandezas que estão diretamente relacionadas. E essas duas grandezas se relacionam de forma inversa. Quanto maior uma, menor a outra. Se eu disser então que esse corpo laranja dá uma volta em 10 segundos e questionar você qual o período desse corpo, eu estou falando do que o período dele é 10 segundos. E a frequência, já viu? A frequência é o inverso, é 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1 Hz. Ou seja, período e frequência são grandezas que estão extremamente ligadas. Só que ainda quero que você tome como nota o seguinte. Em alguns exercícios você vai ter a grandeza RPM e não a grandeza Hertz. É muito comum, às vezes, em alguns aparelhos eletrônicos, a gente tem a frequência de giro em RPM. E aí, eu quero dizer para você que um RPM, sendo convertido para Hertz, você divide por 60. Mas se você quiser transformar de Hertz para RPM, você tem que multiplicar por 60. RPM significa rotações por minuto. Enquanto Hertz são rotações por segundo, RPM é rotações por minuto. Gostou do vídeo? Não deixe de dar aquele joinha.